Então, agora, pessoal, a gente vai analisar a questão dos valores dentro da força-peso e da força normal, para colocar realmente como uma definição de que a normal e a peso não são um par ação e reação, beleza? Então, se a gente lembrar da aula passada, nós tínhamos a situação que nós temos uma mesa, certo? Nós temos a mesa e nós tínhamos uma caixa, né? Um bloquinho aqui, uma caixa sobre a mesa, beleza? E o que que acontece? Quando a gente tinha a nossa caixa sobre a mesa, a gente sabe que essa mesa estava sofrendo a atuação aqui da força-peso, porque tem a terra, né? Então, a gente sabe que existia uma força-peso, certo? Que era da terra sobre a caixa, que daí teria aqui uma ação e reação, que seria o peso da caixa sobre a terra, tá? Nós vimos que, além dessa força-peso, existia uma força normal de reação, que nada mais era do que a força, vou até escrever, ó, a força que a mesa faz na caixa, tá? Então, aquela reação que a mesa devolvia para a caixa quando a gente colocou ela aqui em cima, era a nossa força normal, que tinha uma ação aqui, né, ó, que era a força que a caixa fez na mesa, beleza? Então, essa aqui era a nossa ação da caixa fazendo sobre a mesa, e a força normal nada mais era do que a força de reação que a mesa devolvia para a caixa, ok? E que quando a gente foi analisar a ideia da força-peso e da força normal, a gente não estava mais analisando a terra ou a mesa, né? A gente não queria analisar essas duas outras informações, né? Esses outros dois corpos que nós tínhamos. A gente queria analisar só as forcinhas aqui da caixa, ok? Que eram, ó, aplicada na caixa, aplicada na caixa. Então, a gente ia trabalhar apenas com a normal e a peso, tá? Então, só para recapitular lá da aula passada. Então, nesse caso, a gente ia ter... Daí agora eu vou desenhar só as forças que nos interessam, né? Ó, que é a força peso da caixa e a força normal de reação da mesa sobre a caixa. Tá? Então, ambas as forças estão aplicadas na caixa, tá? Porque é o objeto que a gente vai analisar, por isso a gente colocou ele em cima da mesa aqui, né, ok? Então, a gente vai analisar a caixa. Mas, qual é a parte matemática, então, que ficou faltando analisar? Quando a gente olha essa estrutura aqui de normal e peso, a gente entende que a força que a caixa está fazendo sobre a mesa é a própria força-peso da caixa, não é? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar a situação pensando aqui do que a gente tinha, ó, mesa, tá? Então, imagina que isso aqui é a mesa. Essa é a caixa que eu vou colocar sobre a mesa, beleza? O que que acontece? Se vocês fizerem isso aqui aí na casa de vocês, vocês vão sentir uma pressãozinha aqui na mão, certo? Que nada mais é que a força que a caixa vai fazer sobre a minha mão, certo? O que que acontece? Nesse caso, a força que a caixa aplica é exatamente o mesmo valor da força peso que ela tem. Como assim? Vamos imaginar que essa caixa tem uma massa de 1 quilograma, tá? Isso aqui tem 1 quilo, ok? Ela exerce uma força de 1 vezes 10. Lembra? A força-peso é a massa vezes a gravidade? Então, a força-peso dessa caixa é 1 vezes o 10 da gravidade. Então, a gente tem um peso de 10 newtons, ok? Então, a força que a minha mão vai sentir nesse caso é de 10 newtons, certo? Porque é o que eu estou aplicando, ó. Eu aplico 10 newtons aqui em cima.
Quando eu aplico 10 newtons, é uma ação que vai sentir, né? Eu posso sentir essa ação aqui na minha mão. Eu sinto essa forcinha sendo aplicada na minha mão. Qual vai ser o valor da reação que a minha mão vai devolver para essa borracha? Se eu aplico 10 newtons, quanto vai ser a reação? E o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó, a força que a minha mão está sentindo continua sendo só de 10 newtons? Façam aí na casa de vocês. Coloca uma borracha na mão. Sente a força que você está sentindo aqui na palma da mão. Faz isso aqui. Apoia o dedo. A força que sua mão está sentindo é maior ou menor do que a de antes? O que vocês acham? Então, agora, o peso aqui continua sendo 10, porque a massa ainda é 1 e a gravidade continua sendo 10, tá? Então, o peso disso aqui continua sendo 10. Mas a ação que a minha mão está sentindo, a força de ação, agora ela vai ser maior que 10, certo? Vamos supor 15, tá? Vamos supor que isso aqui tem só 5. Então, a ação, 15. Quanto vai ser o valor da reação que a minha mão vai fazer na borracha? Quanto que seria o valor da reação nessa situação? Ok? Então, se a ação é 15, a reação também tem que ser 15, porque elas precisam ter sempre o mesmo valor. Lembra que, na verdade, quando a gente pensa em reação, essa reação aqui, nós apelidamos ela de força normal? Essa reação nada mais é do que a força normal? Então, nessa situação, eu vou voltar aqui a câmera para a gente colocar matematicamente o que isso significa, tá? Então, aqui, ó, na primeira situação, em que só tinha a borracha na minha mão, o peso era de 10 newtons, porque eu imaginei que essa caixa é de 1 quilograma, então a força peso, massa vezes gravidade, ficou a massa de 1 vezes a gravidade, que é 10, o peso tinha ficado de 10 newtons, beleza? Aí, nessa situação que o peso era 10 e só tinha a caixa sobre a mesa, a normal também é 10, né? Porque a única coisa aplicada sobre a minha mão era o próprio peso da borracha. Então, a única coisa de reação era o mesmo valor, tá? Que era aquela primeira situação. Aí, na segunda situação, eu ainda vou desenhar como se fosse ali uma mesa e uma caixa, só para ficar mais fácil de desenhar, tá? Então, ó, imaginem vocês que a gente tem a mesa com o pé torto, agora tá certo, ok? A gente tem a mesa e nós temos a caixa. Só que lembra que na segunda situação não era só caixa e mesa, né? Borracha e mão. Eu ainda tinha a atuação do meu dedo aqui, não era? Nesse caso, eu não vou desenhar um dedo, porque eu já não desenho muito bem, imagina desenhar só o dedo, né? Eu vou desenhar uma mão assim, ó. Sabe quando você força assim? Ok? Eu vou desenhar isso aqui. Então, reparem. Imaginem o desenho como que não vai ficar bonito. Então, ó. Entenderam? É a mão assim, tá? Então, nesse caso, eu vou falar para vocês que o peso da caixa continua 10. Eu não mudei de caixa, o peso dela continua o mesmo. Só que a minha mão vai fazer uma força de 5 newtons, tá? Para dar os 15 lá de total que a gente tinha pensado. O que era aqueles 15 totais? Eram os 10 do peso mais 5 que a minha mão ia fazer aqui, não era? Então, a força da mão na caixa, que eu falei que tem 5 newtons. Então, o total aplicado sobre a mesa, sobre a minha mão, dava 15. Essa parte todo mundo ok? Tá? Então, o peso da caixa é 10, a força que eu apliquei com a minha mão, 5. Então, o que eu vou sentir aqui embaixo, ó, na superfície, né, na mesa, ou no que seria a palma da minha mão, no exemplo, é de 15. Ok?
Aí, vamos lá. Se a ação, então eu posso reescrever tudo isso aqui, ó, como se fosse uma força de ação de 15 newtons. Quanto seria a força de reação nesse caso? Os mesmos 15 newtons, não era? Então, existiria uma força de reação, igual a 15 newtons também. E lembra que essa força de reação, né, esse nomezinho aqui, nada mais é do que a nossa força normal. Ok? Beleza essa parte, né? Então, se eu fosse redesenhar essa estrutura, o que aconteceria? Peso da caixa, força da mão, poderia desenhar só uma reação aqui, ó. Então, de normal igual a 15 newtons. Posso fazer isso, não posso? Ó, peguei essa reação aqui que estava separadinha, só desenhei ela aqui, ó. Ok? Maior do que esse vetor e maior que esse, porque na verdade é a junção desses dois. Ok? Então, reparem que quando eu fosse analisar a peso da caixa e a reação normal, que é a força normal, os valores estão diferentes? Então, o peso é 10 e a normal é 15. Então, já não é mais igual nós tínhamos aqui, ó. Peso 10, normal 10. Ok? Agora nós temos peso 10 e a normal 15, porque ela é a reação de todas essas forças aplicadas sobre a mesa. Então, reparem que nem sempre o valor da normal e o da peso vão ser iguais, certo? E lembra que toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários? Nesse caso aqui, ó, parece casar muito bem essa condição, né? Ó, mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários. Mas aqui a gente já contra-argumenta essa condição de terem mesmo valor. Então, essa daqui é mais uma prova de que a normal e a peso não constituem um par ação e reação. Se a gente pensar só na ideia do valor, a gente já sabe que não é sempre igual. Se não é sempre igual, elas não podem constituir um par ação e reação. Beleza? Então, esse exemplo ele foi só para finalizar, para bater o martelo e falar assim, ó, gente, não tem condições de normal e peso constituírem um par ação e reação. Por quê? No próprio enunciado da lei, a gente já derruba a condição de terem o mesmo valor. Mas caso seja uma situação dessa e a gente ainda vai pensar, mas olha, tem o mesmo valor, professora. Aí a gente entra com aquelas 3 condições. Elas não são de mesma natureza e elas precisavam ser, e elas não estão aplicadas em corpos diferentes. E a ação e reação sempre vão ser aplicadas em corpos diferentes. Beleza? Então, por todas as maneiras possíveis, a gente comprova que a normal e a peso não são, em hipótese nenhuma, um par ação e reação. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? E todo mundo entendeu a diferença de eu pedir a força peso e de eu pedir a força normal? Porque às vezes elas vão ter valores diferentes, então não vai ser tão fácil assim descobrir esses valores. Ok? Sabe quando a gente olha uma jarra em cima de uma mesa e a gente acha que ela tá cheia, né? Eu tomei a água dela agora há pouco, estava cheia. Eu imagino que ela ainda esteja cheia, eu não vi que alguém foi lá e bebeu um pouco daquela água. Aí você vai pegar aquela jarra com uma força, como se ela estivesse cheia. E na verdade, como ela tá vazia, você faz aquele impulso assim, você, tipo, sobra força, ok? Por quê? A ação está diferente da força-peso. Então a reação também vai ser diferente, ok? Ou você acha que ela tá vazia, porque, né, nessa situação, achou que ela estava vazia,
Beleza, aí você voltou lá a estudar, quando você foi pegar de novo a água dessa jarra, você não viu que sua mãe tinha enchido ela, ok? Aí você vai pegar ela com uma força o quê? Menor, que você acha que ela tá vazia. Aí você trava, você não consegue erguer ela com aquela força, você dá aquela empacada, né? Depois que você reajusta a força que você vai fazer para pegar aquela jarra. Então, nem sempre a força de ação e a força-peso vão ter esse mesmo valor. Então, a reação também não vai ter esse mesmo valor. Nesse caso, quando você aplica uma força menor do que o necessário, você não ergue a jarra, certo? E se você faz uma força maior do que o necessário, você ergue a jarra com uma aceleração muito grande. Ela se aumenta muito rápido, né? Que dá esse solavanco, né? Que você faz aquela força gigantesca e o negócio sobe de uma vez, né? Ergue de uma vez. Então, isso tudo é resultado da diferença entre o peso da jarra, que é a constituição de matéria daquela jarra, o quanto de água realmente tem naquela jarra, e a força aplicada. Consequentemente, se a força aplicada é diferente, a força de reação também vai ser diferente, tá? Então, sempre vai ter essas diferencinhas, né? Pode ser que existam essas diferenças entre a força aplicada, consequentemente a reação, e a força-peso do objeto. E se a gente pensar, ó, qual é o menor valor de força que eu preciso ter para conseguir erguer? Lembra que isso aqui tinha 1 quilograma? Então, 10 newtons. Qual vai ser a menor força que eu preciso aplicar para conseguir erguer isso aqui? A menor força que eu preciso ter na minha mão aqui para poder equilibrar isso aqui. Concordam comigo? O peso disso aqui é 10. A menor força que eu tenho que fazer para sustentar essa borracha é de 10. Se eu fizer uma força menor que 10, o que vai acontecer? Opa, eu não vou aguentar. Se eu fizer uma força maior que 10, eu vou erguer. Eu vou acelerar isso aqui, ok? Então, a menor força é 10. Se falta força, minha mão perde. Se sobra força, isso aqui acelera muito rápido, que é o que acontece com a jarra de água, né? Que você vai segurar achando que tá pesada, você quase dá um soco na sua própria cara, porque você vai erguer com uma força maior do que precisa, tá? Então, e isso tem que ser 10 também, tá? Então, a ideia é a menor força necessária para equilibrar, para erguer, é o próprio valor do peso. Se você aplica mais, sobra. Se você aplica menos, falta. E daí você não sustenta isso aqui. Beleza? Tranquilo? E daí a ação, nesse caso é só 10. Nesse caso, a ação seria 15. Então, a reação também seria 15. Tá? Então, sempre tem que tomar cuidado com a diferença da peso, que ela depende da constituição de matéria do corpo. Né? Ela depende da massa e da gravidade. Qualquer coisa na Terra vai ter a mesma gravidade de 10. Então, você vai depender da massa. E lembra que massa é constituição de matéria, né? Se você não perder um membro, né? Perder uma perna, diminuiu sua quantidade de matéria. Se você não comeu muita salada, diminuiu a quantidade de matéria, emagreceu, né? Ou comeu muito brigadeiro, aumentou a constituição de matéria, a sua massa não muda, tá? Não importa se você tá aqui na Terra ou lá na Lua, a massa não muda, tá? A menos que durante a viagem você tenha perdido uma perna, comido muita salada ou muito brigadeiro, tá? Fora essas condições, não tem como. Entenderam a diferença entre peso e a diferença entre normal? O que é uma força-peso? O que é uma força normal? Porque a gente vai estudar essas duas forças esse ano, ano que vem. Então, assim, tem que ficar muito claro a definição das duas, ok? A aceleração da gravidade, ela é um valor que depende do corpo massivo que gera ela. Como assim? Quando a gente pensa em forças a distâncias, a gente tem 3 categorias de forças a distâncias, que é a força elétrica, que é aquela dos papeizinhos quando você esfrega a caneta no cabelo. Esse tipo de força elétrica,
ele é de carga elétrica com carga elétrica, certo? Então, a gente está pensando em próton com próton, elétron com elétron, elétron com próton. Então, cargas elétricas. Quando a gente pensa em força magnética, a gente está pensando em magnético com magnético, ímã com ímã, polo sul com polo norte, tá? Mesmo que a gente pense em um ímã e um prego, existe propriedade magnética no prego, por isso que ele atrai. Do mesmo jeito que existe propriedade de carga elétrica nos papeizinhos, por isso que eles se atraem, tá? Mas são propriedades do mesmo tipo. Quando a gente pensa em massas, a gente tem o mesmo tipo de propriedade. Massa interagindo com massa. Quando eu falo massa com massa, pessoal, pensa em corpo. Todo corpo tem massa. Todo corpo, por menor que ele seja, se você colocar em cima de uma balança, vai acusar um valorzinho, por menor que seja, tá? Um grãozinho de areia tem massa. Ele tem uma constituição de matéria, não tem? Então, ele tem massa, por menor que seja, tá? Então, quando eu penso em corpo, todo corpo tem massa. Então, beleza, Vinícius, alguém avisou. A Dornelis tinha avisado que sua internet ia cair, não tem problema não. Agora que eu vi a mensagem. Então, ó, quando eu penso em massa, eu tô pensando em corpo, tá? Então, quando eu falo massa, então, ó, esse corpo vai interagir com esse corpo, porque os dois possuem massa, e eles vão interagir através de uma força gravitacional. Beleza? Então, ao invés de força elétrica, força magnética é uma força gravitacional. Aí, o que acontece? Como a Terra é um corpo muito grande, comparado com as outras coisas que nós temos, tá? Como a massa da Terra é muito grande, a força que ela exerce, a aceleração que ela exerce é a mesma. Eu não cheguei a explicar para vocês o que é a gravidade. Eu não cheguei a explicar o que é a gravidade, certo? Só falei que ela é uma aceleração e tudo mais. Mas do porquê que o valor dela muda, dependendo do corpo que a gente tem, eu não cheguei a explicar isso para vocês, né? Então, eu vou girar aqui a câmera só para exemplificar, tá? Vou mostrar a equação só para vocês pensarem um pouquinho a respeito disso. Exemplificar aqui, ó. Quando nós temos duas massas, então, terra, maçã. Beleza? Terra e maçã. Lembra que a força é a mesma, né? Ó, aqui existe uma força que a maçã faz na terra e aqui existe uma força que a terra faz na maçã. Beleza? Isso aqui pode ser olhado assim também, tá, pessoal? E, ó, tá caindo em direção, tá? É que depende do referencial. Vou colocar assim mesmo porque não importa, né? Todas elas vêm em direção aqui à terra, ok? Então, o que acontece? A força, a gente pode calcular força a partir de equações. Por enquanto, a única equação que vocês aprenderam é a da força-peso, que é a massa vezes a gravidade, tá? Mas existem várias equações que a gente pode usar para calcular forças. A força gravitacional, que é essa força entre massas, entre corpos, ela tem essa equação aqui, ó. Força gravitacional, ela depende das massas, então, ó, massa da Terra, Mzão. Massa da maçã, Mzinho. Beleza? Maçona, massinha. Ela depende de uma constante, que nesse caso é uma constante universal. Como assim, professora? Lembra que eu falei que os papeizinhos lá na hora de atrair com a caneta, se tiver chovendo, é mais difícil de fazer o experimento? Porque o ar úmido perde mais rapidamente essas cargas, então é mais difícil de ver o experimento. Então, reparem que o experimento, a interação, a força, depende do meio em que a gente tem. Se o ar está úmido ou se o ar está seco, isso é o meio em que a gente está trabalhando, né? O meio ar, que pode ser úmido ou seco. Quando a gente tem essa diferença de meios, esse valor de constante, no caso para elétrica, ele muda.
ele tem um valor para o ar seco, outro valor para o ar úmido, outro valor se a gente estiver fazendo experimento na água, outro valor se a gente estiver fazendo esse experimento no vácuo, tá? Então, ele vai mudar de acordo com o meio. Essa constante de massas não depende do meio. Ela é o mesmo valor para qualquer lugar que a gente esteja fazendo este experimento. Então, se é aqui na Terra, se é entre dois planetas, não importa, tá? O valor dessa constante é universal. Qualquer duas massas, dois corpos que a gente pegue no universo inteiro, vão interagir com essa mesma constante, com esse mesmo valor de constante, tá? Então, não vai depender se está no vácuo, se tem ar, o que está entre os dois corpos, beleza? O valor de adesão é o mesmo. E depende da distância. Pensem comigo, lá no papelzinho, né? No experimento dos papeizinhos. Quando eu deixava muito longe, muito longe aqui do papel, era fácil de ver a interação? Ou eu tinha que aproximar? Beleza, Cauê? Que bom que conseguiu voltar. Pensem lá, ó. Quando eu deixava a caneta longe dos papeizinhos, era fácil de ver a atração deles acontecendo? Ou eu tinha que aproximar bem pertinho para ver? Aproximar, beleza? Então, quanto menor a distância, maior a força, maior a interação, ok? Então, essa propriedade de menor distância, maior força, a gente fala que as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais significa que a força está em uma linha, ó, está na linha de cima, e a distância tem que estar na linha de baixo. Beleza? Então, elas são inversamente proporcionais. Só que isso ainda é ao quadrado. Assim, professora Jesus amado, que equação é essa? Parece bem feia, né? Mas isso aqui, ó, seria a massa da maçã. 1 quilo. Vamos colocar, né? Que uma maçã tem 1 quilo só para vocês imaginarem, tá? Massa da Terra. 100 quilos, tá? E eu só uso valores assim, que é porque eu não sou criativa, tá? É 1, 10, 100, é sempre assim. Então, ó, massa da maçã, 1 quilo. Massa da Terra, 100 quilos. Distância entre elas, vamos pensar 1 metro, porque, de novo, não sou criativa, tá? Então, isso aqui é 1 metro, tá? A maçã está a 1 metro da superfície da Terra. Elas vão interagir com uma certa força, beleza? Essa força, ela é a mesma, ok? Né? O tanto que a Terra puxa a maçã é o mesmo tanto que a maçã puxa a Terra, porque elas são ação e reação. Tem que ser o mesmo valor, tá? Essas duas forcinhas aqui, ó, tem que ser exatamente iguais. Por ação e reação. Beleza? Aí, o que acontece? Quando a gente tem essa força, a gente sabe que por mais que as forças sejam iguais, quem se movimenta é a maçã, não é? A gente não consegue fazer a Terra se movimentar. Por quê? Porque a massa da Terra é muito grande. Então, é muito mais difícil de acelerar esse corpo. É como se a gente fosse pensar assim, ó. Eu sei que as forças são as mesmas, não sei. Pensa lá em carrinhos de supermercado. A mesma força, tá? Vou aplicar a mesma força em 2 carrinhos de supermercado. Só que um carrinho tá vazio e o outro carrinho tá cheio. Beleza? E eu vou tirar os dois do repouso. Então, eu vou acelerar os dois, não vou? Quem vai acelerar mais? Quem vai ir mais rápido? Né? Se eu aplicar a mesma força aqui, ó. Quem vai ser mais rápido? Quem está empurrando o carrinho vazio ou quem está empurrando o carrinho cheio? Beleza? Por quê? Quando a gente tem a nossa força resultante queimada, a primeira lei, mesmo que os corpos estejam sofrendo a mesma força, quanto menor for a massa, maior é a aceleração, mais rápido ele vai. Beleza? Então, quanto menor a massa, mais rápido ele vai. Então, se a gente comparar a Terra e a maçã, nem dá tempo da Terra pensar em se mexer, já que ela é o carrinho cheio, a maçã já chegou. Porque ela é o carrinho vazio, ela vai ir mais rápido. Beleza? Essa parte tranquilo. Mesmo atuando as mesmas forças,
A maçã vai cair em direção à Terra porque ela é mais leve, então ela vai muito rápido, tá? Ela vai conseguir acelerar, né? Ela vai conseguir se deslocar muito rapidamente. Então, o que que acontece? Como a gente sabe que é a maçã que vai em direção à Terra, por mais que as forças sejam iguais, a gente tem que ter uma aceleração dessa maçã, não é? Quem que é essa aceleração? Se a gente colocar aqui, ó, o princípio de que a força resultante é má, a única força que atua é a força gravitacional, não é? Nesse caso aqui, eu vou desprezar a resistência do ar, vou ignorar as outras forças. Eu estou pensando só na força entre massas. Então, a única força que tem é a própria força gravitacional, não é? Não estou pensando aqui numa soma de forças, ok? Pensando só na gravitacional. Olhem isso aqui. Isso. Essa massa Mzinho é a maçã, beleza? Então, essa é a massa da maçã, esse Mzinho também é a massa da maçã. Quando a gente tem a única força atuando como sendo a força gravitacional, eu tenho isso aqui, ó, a força resultante é a força gravitacional. A massa da maçã é a massa da maçã. Olha quem que sobra de aceleração. Sobra de aceleração esse valor todo, não é? Olha que bonito. Esse valor todo nada mais é do que a constante que vai aparecer em todos os casos de massas, massa da Terra, distância da Terra, não é? Esses parâmetros aqui nada mais são do que a aceleração. Só que nesse caso, essa aceleração em específico, a gente apelida carinhosamente de gravidade. Então, o valor da gravidade nada mais é do que a aceleração criada, a aceleração provocada pela Terra. Porque esses parâmetros aqui são da Terra. Massa da Terra, distância da Terra. Vocês vão falar, professora, mas não era 1 metro aqui? Que você tinha falado, a distância entre os corpos? Sim, mas imaginem vocês que o raio da Terra, se não me falha a memória, porque eu sempre troco os valores, mas vamos colocar hipoteticamente 150 quilômetros, tá? De raio aqui, ó. Ok? Se eu somar 150 quilômetros com 1 metro, vai fazer muita diferença no meu valor? Né? Ou pensa em dinheiro, né? Se eu tivesse 150 mil e somasse um realzinho, vai fazer diferença na minha conta? Não, né? Não. Então, essa distância aqui acaba sendo o próprio raio da Terra. Porque para qualquer coisa que a gente tem aqui na superfície da Terra, a gente vai somar esses valores, não vai fazer nem diferença. Certo? Então, isso aqui a gente pode pensar como o próprio raio. Então, reparem que a aceleração provocada na nossa maçã é a aceleração gravitacional. O que é uma aceleração gravitacional? É a dependência da massa da Terra com o raio da Terra, distância da Terra. Por isso que a gravidade muda de acordo com o planeta. Porque imaginem vocês que eu esteja pensando não mais na Terra e na maçã, mas eu esteja pensando na maçã e na Lua. Ok? Eu não vou ter de novo essa mesma força aqui? Só que agora, uma força que seria uma massa da Lua, massa da maçã, gravidade, constante gravitacional. E distância agora da Lua. Certo? Eu só trocaria os parâmetros da Lua. Mas isso aqui, ó, eu vou trocar aqui, porque M, né, massa da maçã, massa da Lua. Então, ó, quando eu trocar isso aqui, ó, G, G. Raio da Terra, raio da Lua, massa da Terra, massa da Lua. Então, reparem que a única coisa que eu troquei foram os parâmetros do outro corpo massivo. Né? A maçã continuou aqui, ó. Maçã, maçã.
Agora eu troquei o outro corpo que vai interagir com a maçã, então eu vou ter uma nova aceleração, um novo valor de gravidade. Ok? Porque os parâmetros da massa e distância, raio, deste outro corpo foram modificados. Então, agora a gravidade depende dos parâmetros da Lua. Essa é a gravidade da Lua. Quando eu penso nos parâmetros da Terra, essa é a gravidade da Terra, que nada mais é do que a aceleração provocada neste corpinho devido à interação entre eles, devido à força gravitacional entre eles. Beleza? Todo corpo que está próximo a um outro corpo que tem massa sofre a influência de uma força gravitacional. Então, toda matéria, né, todo corpo que tem massa, massa é uma matéria, a quantidade de matéria, ela vai sofrer influência, ela vai sofrer uma força gravitacional próxima a outro corpo. Só que quando a gente está pensando em corpos de massas parecidas, as acelerações são parecidas, nesse caso muito pequenininhas, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, sabe aquele Gzão, aquela constante que eu falei que vai aparecer em todas e vai ter sempre o mesmo valor? Ela é um valor de 6, vou aproximar, tá? 6 vezes 10 a menos 11. Menos 11 significa que isso é 0,0000006. Imagine você multiplicar qualquer número por 0,00006. O valor vai ficar sempre pequenininho. Então, os valores de força gravitacional são pequenos, tá? Eles são pequenos. E quando a gente troca essas massinhas pequenas por pelo menos uma massona grande, né, planetas, satélites, aí a gente consegue ter pelo menos um pouquinho de resultado visível, tá? Porque aqui tem interação quando as massas são pequenininhas. Só que não é visível, porque a força tá tão pequenininha que nem sente, tá? É mais ou menos como se a gente deixasse a caneta longe dos papeizinhos. Tem uma força elétrica, só que ela é tão pequena que ela não é capaz de movimentar os papeizinhos, tá? Aí quando a gente troca por uma maçona, aí fica visível essa interação, tá? Porque o valor de gravidade, de aceleração que o corpão vai provocar no corpinho é maior, ele é significativo, tá? Ok? Então, a interação da gravidade com a matéria, com a massa, vai existir sempre. Só que quando a massa daquilo que gerou é muito grande, então estou pensando em planetas, né, satélites, corpos celestes, a influência daquele corpo sobre os menorzinhos é muito maior. Por isso que a gente visualiza essa interação, tá? E ela vai acontecendo naquilo que a gente chama de força gravitacional, que nós chamamos de força-peso. Porque quando eu faço isso aqui, ó, quando eu penso na minha força, que é má, e eu tô pensando também na força que é da Lua, gravidade da Lua, eu tô pensando, ó, em uma força, um G, um M e um F. Então, F é força-peso, M, G, tá? Então, a minha força gravitacional, ela nada mais é do que a força-peso. Tá vendo que aqui em cima eu coloquei força é má? Aqui. Força é má, não é? Essa força é má é a mesma coisa que eu falar. Peso, força resultante. M, G de aceleração, tá? Então, a força gravitacional e a força-peso são absolutamente as mesmas coisas, tá? Força gravitacional é a força-peso escrita de uma maneira mais bonita, porque vocês preferem qual cara de equação? mg, né, que é o peso, que é o que vocês já estão acostumados, ou esses trambolhos aqui com distância ao quadrado, Gzão e tudo mais? Como que fica mais fácil a gente calcular? Usar a equação do P igual a mg ou a outra, né? A do mg. Então, por uma questão de facilidade, a gente dá uma maquiada na força gravitacional para ela ficar sempre em cara de peso. Mas, no fundo, a pessoa é a mesma. Força gravitacional e força-peso são exatamente a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que a força gravitacional está em uma cara feia,
E a força-peso a gente já deu uma maquiadinha ali para ela ficar mais bonita, tá? E porque geralmente os enunciados vão te passar o valor da gravidade e não o raio e a massa da Terra para você calcular esse valor, tá? Mas vocês já sabem que a gravidade vale lá aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? Na verdade, ela vale 9,8, a gente sempre aproxima para 10. Quando a gente pensa aqui na nossa aceleração, tá? O que acontece? Esse Gzão vezes a massa, dividido pela distância ao quadrado, lembra de G? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo bem a parte do... né? Vocês estão vendo bem essa equação da força, não estão? Tá vendo que eu circulei de rosa? Gzão M dividido por D ao quadrado e chamei isso tudo de G? Lembra? Eu chamei de G aqui. Então, quando a gente tiver parâmetros de, se eu te passar massa da Terra, se eu te passar raio da Terra, você levar esse valor ao quadrado e usar o 6 vezes 10 menos 11 lá aqui, e você calcular essa equaçãozinha, você vai achar o resultado igual a 9,8. Tá? Por quê? G vezes M dividido ao quadrado é a mesma coisa que gravidade. Só que é muito mais fácil eu te passar esse valor de gravidade já calculado, eu falar para vocês, use G igual a 10, use G igual a 9,8 nos piores casos, né? Que é quando ele não pede para aproximar. Do que eu te passar o valor dessa constante, eu te passar o valor da massa da Terra, o valor do raio da Terra, você levar ao quadrado e fazer a conta com isso para achar exatamente esse mesmo valor. Tá? Então, é muito mais fácil eu te passar informações já com a cara da força-peso do que eu te passar informações com a cara de força gravitacional. Mas, no fundo, elas são a mesma pessoa, tá? É claro que a gente vai preferir sempre a cara maquiada. É mais fácil, tá? Mais bonita aos olhos, ok? Pessoal, deu para entender, então, o que é a força-peso? Força gravitacional de interação entre massas, entre corpos, tá? Quando eu falo massas, corpo, porque todo corpo tem massa. Beleza? Ficou tranquilo? Ok. E a força normal é essa reação e sempre vai existir se tiver contato, pessoal. Porque uma coisa muito importante da força peso, vou usar o caderno mesmo, né? Da força normal, desculpa. Imaginem aqui a mesa, tá? Ó, coloquei em cima. Lembra que a força normal é a reação para cima, ó? Ela tá para cima, não tá? Ela é uma reação para cima. Só que ela é para cima porque a mesa tá aqui na horizontal, eu aplico a força para baixo, a reação é para cima. E se eu estiver pensando numa parede? Eu aplico a força aqui, ó. A reação vai estar para cá, não é? Tá na horizontal. Então, reparem que a direção e sentido da força normal, ela depende da superfície. Então, se a superfície da horizontal, a força normal tá para cima, que é aquilo que eu falei, né? Ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, se a superfície tá aqui, a normal tá aqui. Se a superfície tá vertical, a força normal tá horizontal. Se ela estiver inclinada, a força normal tá inclinada também. Mas sempre formando os 90 graus. Beleza? Ok? Ó, sempre forma 90 graus. Ok? Essa é a definição de força normal. Sempre forma 90 graus saindo da superfície. Ficou claro, então, as duas, né, forças, a relação de normal e peso com a terceira lei? Tranquilo?